Quantas pessoas queridas nesta vida nós já perdemos? Esta é a pergunta. Será que nós perdemos? Será que elas não estão em outro local, em outras condições? Fazendo uma comparação, uma analogia, eu tenho uma água dentro de uma chaleira. Se eu ferver esta água, ela vai virar vapor. Se eu congelar, ela vai virar gelo. Ok? A mesma substância em três condições. Então, os nossos queridos parentes, amigos que já nos deixaram do ponto de vista físico, eles continuam conosco. Porque, na verdade, ninguém morre. Nós apenas nos transferimos para o mais além em uma condição diferenciada. Perdemos esse corpo físico, passamos a habitar o mundo na sua estratosfera, ou bem antes, as colônias espirituais estão a 500 metros, a 1000 metros aqui do chão. É onde estão morando temporariamente os nossos amigos, as nossas pessoas mais queridas. Muito bem. Então, se essa é a realidade, qual é o motivo que nos leva a estar discutindo, brigando por coisa alguma? O nome disso chama-se egoísmo, o nome disso chama-se cegueira. Então, a grande doutrina libertadora, ela nos dá não só o conhecimento, mas nos dá também a condição de como viver, ou seja, viver com essas pessoas queridas que já estão na outra dimensão. Eu me encontro muitas vezes com pessoas queridas na outra dimensão. E me recordo tantas e quantas vezes. E muitas vezes telefono para amigos para dizer como é que estão, qual a sua real condição. Então, o que eu quero mais? Eu quero mais é aprender o que é que eu devo fazer para que eu possa evoluir. Então, foi isso que Jesus fez também. Ele morreu na cruz e depois ele apareceu. Sim. Ele apareceu de diversas maneiras, digamos assim, né? Ele também se materializou. Como os espíritos amigos também podem se materializar. Então, todas as possibilidades são colocadas para nós. Aí vem a minha pergunta: o que é que me leva, na verdade, a não estudar uma doutrina libertadora como o Espiritismo? Não há sentido algum. E aí nós começamos a compreender com mais propriedade, com mais amadurecimento, que a vida ela é uma só. Como espíritos imortais que somos, divididas em pedacinhos. Esses pedacinhos nós chamamos de reencarnação, voltar ao corpo. Voltamos como um bebezinho. Isso me tira completamente qualquer interesse, qualquer possibilidade de brigar por nada.
me deixa mais à vontade como apenas um inquilino aqui na Terra. Sim, inquilino de tudo, não é? Até este corpo que eu uso, ele pertence à divindade, pertence à Terra, pertence a Deus. Você sabia que o nosso corpo físico é composto de potássio, todos os elementos químicos, né? Então eu creio que essa explicação assim tão singular nos permite nos libertar cada dia mais de qualquer ignorância, de qualquer tipo de fantasia, né? Por exemplo, né? Morto homem, a ideia continua existindo. Aliás, é muito mais complicado conviver com alguém fora do corpo do que no corpo. No corpo nós sabemos como ele está, onde ele está. Fora do corpo, não. Talvez por isso Jesus tenha dito: amai os vossos inimigos, não é? Mas há muita confusão, as pessoas confundem muito. Há poucos instantes eu estava assistindo um minuto de TV e eu vi umas propagandas de filmes. As pessoas confundem muito filme de terror com a doutrina espírita. Confundem por ignorar realmente as bases da doutrina espírita. Confundem por nunca ter parado para estudar, parado para compreender, parado para aprender, né? Que nós somos espíritos, que nós não somos um corpo. À medida que você vai aprendendo, você vai deixando de ter medo, você vai abandonando as coisas que não são necessárias. E é claro, você vai se emancipando, né? Evoluindo, né? Então começa a refletir um pouco sobre esse prisma, sobre esse ângulo. Talvez você consiga sentir-se mais sereno, mais tranquilo. Todo zelo, todo cuidado que nós temos que ter na vida é para a gente não se ferir e nem ferir a outrem, né? A gente assiste esses vídeos desses países que estão em guerra, né? Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? Se a guerra iria desaparecer da face da Terra em algum momento. E os espíritos disseram a Allan Kardec: sim, é natural quando vocês estiverem evoluídos o suficientemente capazes de compreenderem que a morte é um engodo. Sabe o que é que acontece quando essas pessoas lá nos países cometem suicídio? Ou por aqui mesmo, né? Eu digo isso porque eu já conversei com espíritos suicidas. É uma decepção terrível, né? Que eles deram um tiro no corpo e de repente ele vê o corpo dele, ele se vê perfeitamente bem, clinicamente bem. Então eu vou sugerir a você que nas dificuldades procure ajuda, mas nunca pense nessa possibilidade, porque não ajuda nada, só faz atrapalhar. E fica aí o convite de novo, não é? Estude a doutrina libertadora, né? Que é a nossa sagrada doutrina espírita.
Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.